pai do nosso irmão Maurício. E hoje é um enterro, nessa manhã. Eu particularmente não conhecia o Mauro, mas aqueles que conhecem, alguém conhecia o Mauro? Pai do irmão Maurício? Não, né? Uma igreja tão grande como a nossa, às vezes é difícil de conhecer todos, né? A gente conhece alguns grupos, mas que o Senhor conforte a família e abençoe a vida do irmão Maurício e a esposa. Amém, meus irmãos? Então o Edson não estará com a gente hoje aqui. E vamos continuar a aula, uma aula que, como eu disse a aula passada, eu acho que de tempos em tempos a gente tem que revisar essa matéria. Primeiro porque eu acho que a gente esquece, não é? Memória de crente, a gente esquece de muita coisa. De mês em mês a gente participa da Santa Ceia, não é assim? O Senhor fala assim, toda vez que vocês se reunirem no meu nome, comer do pão e beber do cálice, lembrai-vos. A gente tem que relembrar todas as vezes de algumas coisas. Então assim, temas cristãos a gente tem que relembrar sempre. Sempre alguns temas a gente tem que trazer memória. E segundo, porque tem gente chegando na igreja. Sempre tem gente chegando. E como tem gente chegando, a gente tem que revisar as matérias que é competente a nossa igreja e competente também ao mundo cristão, né? Para a gente não ser levado, como diz o apóstolo Paulo, por qualquer sombra de doutrina. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo precioso na tua casa, esse domingo, Senhor, domingo do Senhor, onde nós iremos aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Teremos um culto, Senhor, aqueles já tiveram, outros terão, um culto abençoado, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos, ó Senhor, a andar nos teus caminhos, conhecer as tuas vontades e entender, Senhor, que diante do Senhor e no Senhor, toda maldição é quebrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou tentar ser... A aula passada eu comecei com essa matéria e ninguém me atrapalhou na aula passada, porque acho que não tinha muitas dúvidas, né? E também não tinha muita coisa para falar, mas talvez se vocês tiverem alguma coisa para falar, levanta a mão, a gente tenta conversar um pouco sobre isso, tentar tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Parece que não é importante às vezes, né? Assim, maldição hereditária. Será que é importante esse tema? Como eu disse na aula passada, a gente revisa algumas coisas e tenta entender qual a importância desse tema na nossa vida. E quando a gente vai cavucando, sabe, a gente vai cavucando alguns temas bíblicos, a gente vê que é muita coisa, sabe, é muita coisa para se falar, envolve muita coisa. Porque quando a gente fala de maldição, a gente está falando do mal, concorda? Está falando do mal. Então o mal existe, o mal de certa forma existe. Por exemplo, a gente não sabe, de tempos em tempos, uma placa tectônica, elas se enroscam uma com a outra e causam um tsunami e mata milhares de pessoas, ou causa terremotos. Mas assim, é natural uma placa tectônica se chocar uma na outra. É natural, elas ficam o dia inteiro assim, se movendo. Só que quando ela enrosca, começa a ter uma vibração forte, aí começa o terremoto. Enquanto não desenroscar ali, aí quando desenrosca, a vida vai à normalidade de novo. Então assim, de tempos em tempos, a gente não consegue dizer por que o mal existe. O mal existe, mas por que ele existe? E aí eu não vou entrar no tema do mal, não vou entrar nesse tema do mal. A ideia é falar sobre maldição. A maldição está ligado muito mais a nós, é muito mais uma ligação teológica e biológica. Tudo bem? Uma ligação teológica e biológica. Porque eu não sei se alguns aqui estavam na aula passada, eu falei sobre alguma coisa, por exemplo, a minha mãe, ela não pode comer açúcar, né? Eu até esqueci o nome de quem não pode comer açúcar, e esqueci de novo agora. Diabetes. Não pode, porque aí você vai no médico, o médico vai falar assim para você: tem alguém com diabetes na sua família? Minha mãe. Então, olha, não coma açúcar. Você tem uma propensão aí para ter diabetes também. Então assim, há alguma coisa que vem no gene da gente, vem hereditário, mas essa é a maldição hereditária? Essa é a maldição? Bem, muitos vão dizer que faz parte, né? Então por isso que é bom a gente conversar sobre isso, entender um pouco mais, e se houver alguma dúvida sobre isso, a gente sai daqui pelo menos
Não dá para aprofundar tudo, Então, assim, pelo menos a gente sai com alguma ideia, ou pelo menos uma liberdade em Cristo para não ter essa memória talvez condenável sobre maldição hereditária. Vamos lá, eu vou revisar pelo menos até o slide 4, porque são 10 slides, para quem não veio. Fala-se muito sobre maldição hereditária, mas será que entendemos corretamente o que isso significa? Precisamos revisar esse tema e compreender se há base bíblica para essa ideia, e sobretudo reconhecer o poder do Evangelho para nos libertar de toda e qualquer maldição. Qual é a nossa percepção desse tema? Vamos lá. Será que existe uma maldição hereditária na família? Será que existe uma maldição hereditária em nós? Será que alguma coisa eu preciso revisar o meu passado para entender se há alguma coisa que eu preciso tratar hoje? E será que hoje, em Cristo Jesus, eu fui abolido de toda a maldição hereditária? E se eu fui abolido de toda a maldição hereditária, eu não preciso mais revisar o passado? Então, essa é a questão. Será que eu preciso revisar o meu passado, mesmo em Cristo Jesus? Mesmo estando em Cristo Jesus, e Cristo morreu por nós na cruz e aboliu toda a maldição. Será que eu preciso revisar isso? Quando alguém enfrenta problemas repetidos ou difíceis de resolver, alguns logo afirmam: isso é uma maldição hereditária. O perigo dessa visão é cairmos no fatalismo. Ou seja, qual seria o fatalismo dessa ideia? Eu já vi pessoas falando isso, tudo bem? Eu já vi pessoas falando isso. O meu pai era um alcoólatra e eu sou um alcoólatra. Você entendeu? Eu sou um alcoólatra. Ainda falei alguma coisa sobre a psicologia. A minha filha faz psicologia e a professora falou assim: olha, a professora falando isso agora, no tempo moderno. O pai era um ladrão e o filho possivelmente vai ser um ladrão, porque está no gene dele, está no gene, sabe? O gene está no sangue, está no DNA. Então, até a questão moral, a psicologia vai falar que está no DNA nosso. Bem, a gente entra na questão da maldição sim, mas não, nesse caso do ladrão, ele está no gene, está na moralidade, está nas consequências. Isso a gente sabe, né? A gente aprende com os nossos pais, né? A Bíblia nos ensina os teus filhos no caminho no caminho, não é o caminho, ensina ele no caminho em que ele deve andar. Então a gente ensina ele no caminho, ensina ele, e quando ele crescer, a Bíblia fala que ele vai se manter no caminho. Agora a gente chega nessa questão, a moralidade é uma questão que a gente ensina, não é o gênio. Mas você vê, a psicologia está mudando a relação do pecado e querendo jogar como inocentando as pessoas do pecado original delas, ou das consequências do pecado delas. Então, o problema aqui é cair no fatalismo, tudo bem? A gente vai passar mais para frente. O fatalismo é que eu nasci assim porque meu pai era assim, minha avó era assim, eu não vou prosperar na vida porque o meu pai não prosperou, a minha avó não prosperou, há uma maldição sobre nós, né? Eu já vi casos assim de pessoas que vivem. A questão é que a gente ouve muita coisa, não é? Hoje na internet a gente ouve muita coisa. De alguém que bateu 20 vezes o carro. Aí foi revisar o passado dele, o avô dele era dono de uma cachaçaria. Aí, por causa dessa revisão do passado, teve que pedir perdão, porque o avô dele vendia muita cachaça, e por causa da cachaça, muita gente morria, e a consequência daquilo veio na vida dele. Então, olha só, eu tenho certeza, se você bater 20 vezes no carro, e se alguém falar para você isso, você vai entrar nesse processo. Fala assim: bem, isso não é verdade mesmo. Você vai acabar. Se a experiência foi essa, se você for revisar o passado, você vai falar assim: então tem uma maldição na minha vida aqui, né? E a gente esquece que em Cristo Jesus essa maldição é quebrada. A gente esquece disso. É lógico que eu quero falar sobre as consequências. As consequências são importantíssimas para nós entendermos realmente isso. Vamos lá. Momento. Então, a Bíblia fala sobre maldição hereditária, maldição, tudo bem? É que a hereditária entrou no nosso contexto evangélico. Quando a gente fala de maldição, a gente fala sobre a maldição hereditária. A Bíblia fala. A gente leu Deuteronômio 28 e falam das bênçãos
falam das maldições. E de onde vem a maldição em si? Né? Ontem, conversando com um amigo teólogo, e eu falei assim para ele: bem, a maldição ela vem do próprio Deus. Ele falou: não, você não pode falar isso que vem do próprio Deus, né? Porque isso afeta, né? A gente, como assim Deus manda a maldição? Como assim Deus manda a maldição? Parece difícil para a gente entender isso, né? Parece difícil entender que a gente está lutando contra a mesma pessoa sempre, que é o Senhor. Ele fala em Deuteronômio 28. Vocês querem abrir lá? Só para a gente entender um pouco sobre isso. Quando a gente revisa o Velho e o Novo Testamento, a gente tem duas circunstâncias interessantes. Primeiro, quando você vai lá no Velho Testamento, a gente enxerga que tudo era Deus. Tudo era Deus. Hoje, no Novo Testamento, a gente tem uma releitura de que tudo é o diabo. Não é assim? Tudo é o diabo, tudo é ele que está atacando a minha vida, tudo. E às vezes a gente não compreende realmente o sentido das coisas. E a gente tem que ter uma mesclagem disso. É o diabo, ele anda como o leão tentando nos devorar, literalmente. Mas estamos falando nesse campo de maldição, a gente tem que compreender um pouco da onde vem isso, né? Porque da mesma forma como de Deus vem todas as bênçãos sobre a nossa vida, e quando a gente peca, as consequências do pecado, Ele manda também a maldição. É como se Ele tirasse toda a nossa proteção, sabe assim? Lembra de Jó? Lembra de Jó, quando o diabo vai passeando, ele chega diante do Senhor, e Deus fala assim: olha meu servo Jó, olha meu servo Jó, temente a Deus, ele se desvia do mal. E o que o diabo fala para ele? Mas você protege ele, você coloca uma proteção sobre ele, um muro de proteção, e Deus fala assim: então tira esse muro de proteção. Você vai ver que ele não vai blasfemar contra mim. Então há um muro de proteção que é uma consequência do mal em si, ou a maldição em si, biblicamente é Deus que permite. É Deus que tira essa proteção se algum dia vir em nós o mal, né? E é difícil lutar contra essa questão, porque a gente tem sempre aquela visão de que o mal ele vem de algum outro lugar, ou as consequências vêm de algum outro lugar que não é de Deus, né? E às vezes a gente está lutando contra Deus mesmo. Porque imagine se você comete um pecado escondido, aquele pecado que só você comete e ninguém vê você cometendo aquilo. É o diabo que vai trazer a maldição sobre a sua vida. O diabo quer que você continue nisso mesmo. Agora, as consequências que manda é Deus. É Ele que te viu, é Ele que vê a gente no esconderijo, é Ele que vê a gente no nosso momento de pecado. E as consequências desse pecado, ele vem. Vem por quem? É Deus. Então, de certa forma, irmão, estamos lutando contra Deus. Então, quando a gente se arrepende e volta ao Senhor e pede perdão, por isso que a graça, ela nos sustenta e nos dá paz. Porque quando a gente chega em Cristo, nós recebemos o perdão do pecado e Deus tira de nós as marcas do pecado, e a gente é livre. Deus nos perdoou. Ele não fala: tem as consequências. Algumas consequências vão ficar na nossa vida, e eu quero falar um pouco sobre isso. Mas as marcas, a condenação do pecado é tirada em Cristo Jesus, o perdão. Por isso que a gente sempre, eu acredito piamente, meus irmãos, piamente, que o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que viver em arrependimento. Viver em arrependimento, sabe? Sempre. Mas de novo a gente tem que revisar os nossos passos e viver em arrependimento. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é fogo consumidor. É fogo consumidor. Eu mandei a 28, né? 28:15. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti, e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Maldito é teu cesto e a tua amassadeira, maldito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as suas crias das suas vacas e das suas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres.
O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça em tudo quanto compreenderes, até que seja destruído repentinamente e pereças, por causa da maldade das tuas obras. Então há uma consequência aqui, é o Senhor que manda. Com que me abandonaste. O Senhor, ao verbo aqui, fará. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com a dor o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Então você vê, é o Senhor que manda essas coisas. Ele faz isso, de certa forma, como consequência do nosso pecado. É Ele que faz isso. E às vezes a gente acha que é tudo diabo, não é assim? O diabo tem as suas artimanhas contra nós, entende? A gente sabe. A gente que está nesse mundo, a gente sabe que tem as suas artimanhas. Mas muito daquilo que a gente entende sobre maldição na nossa vida, muito, é consequências da nossa maldade. Ou consequências do nosso pecado. Consequências. Então a gente tem que entender isso para não julgar as consequências em cima de alguma outra coisa que não seja nós mesmos. Mas a gente consegue vencer isso em Cristo Jesus? Sim, eu vou entrar nesse ponto. Mas é só trazer esse pano de fundo para os irmãos compreenderem um pouco sobre essa visão. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para colocar? Alguém tem? Pode falar, minha irmã. Estudando aqui, eu vi que a maldição. Eu falo do irmão Papazinho. Estudando aqui, eu vi que a maldição é 4 anos, 4 gerações. Então eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu queria entender. Isso é um tema importante. Porque fala que a maldição será até a 3ª e 4ª geração, mas as bênçãos serão até 1000 gerações, né? A gente chama de bênção geracional. Bênção geracional. Eu vou entrar nesse ponto, tudo bem? A morte física. O Carlos, você consegue desligar essa lâmpada aqui, ó, por favor? Tá meio claro, acho que tá meio. Então a morte física entrou no mundo por causa da transgressão de Adão. Romanos 5,12. E os pecados dos pais. Os pecados dos pais afetam os filhos, mas a responsabilidade individual também é enfatizada em Ezequiel 18. Assim, o pecado de Adão trouxe morte a toda a humanidade, mas em Cristo recebemos vida, o dom da vida. 3. Mais alguns exemplos. Eu vou ler esse versículo aqui para os irmãos, Neemias 13, 1, 2. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Vocês sabem qual que é o livro de Moisés? O livro de Moisés? São os 5 primeiros livros, tudo bem? O Pentateuco, isso. Então, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão. Lembra da história de Balaão? Assalariaram Balaão para que os amaldiçoassem. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Isso é uma questão complicada às vezes de entender. Alguém estava amaldiçoando o povo de Israel. Ou seja, imagine que alguém nos amaldiçoe. Alguém. Hoje tem muito terreiro de umbanda hoje. Muito. E tem muita coisa sendo feita. Conheci muita gente já que viveu isso. Então tem muita coisa sendo feita. Diariamente você vê coisa sendo feita. Então imagine que alguém entra nesse terreno e faz alguma coisa contra você. Bem, isso é um versículo chave para você entender que Deus transforma isso em bênção. A gente não entra nessa pegada de medo daquilo que é feito contra nós, ou se algum mal. Eu dei um testemunho um dia aqui atrás com os irmãos, e a gente foi no culto de quinta-feira, a gente estava aqui no culto, a gente estava lá na frente, lá ajudando no culto, e chegou uma moça desesperada, que o irmão dela estava tentando suicidar aqui no 12º andar, e a gente teve que ir lá, e assim, eu nunca tratei com alguém de suicídio. Aí veio eu, mais um pastor, o pastor Wellington, e
nós subimos lá. E foi um escândalo. O testemunho demoraria muito tempo para falar, mas onde eu quero chegar? Quando a gente entrou no quarto, o homem possuído, um homem gigante, forte, e ele veio para cima de mim e ameaçou em bater em mim, mas ele não relou em mim. E ele, olhos fechados, não enxergava, não sei como que ele estava andando e vendo a gente, e ao mesmo tempo, daquele jeito demoníaco, algo demoníaco mesmo, e ele falou assim: vocês não sabem com quem você está lidando. Eu vou sair daqui e vou lá no terreno, e vou colocar os seus nomes e os nomes das suas famílias. E era demônio mesmo, sabe? Depois a história conta nós ali que a gente viveu. Mas ao mesmo tempo você fala assim: olha, eu estou saindo daqui colocando o nome da sua família na boca do saco, né? Estou colocando lá. E assim, ao mesmo tempo, o que a gente pensa? Meu Deus, e agora? O que vai vir para mim? Não, mas eu descansei no Senhor. Eu descansei. Porque se eu não descanso em Deus, quem é em mim? Se aquele que está em mim não é maior do que está no mundo, bem, eu estou servindo uma pessoa mais fraca, concorda? Então eu sirvo a pessoa mais forte. Então eu não tenho medo, entenda agora, eu não tenho medo da maldição do mundo. Isso aqui eu estou entrando na maldição do mundo, desses magos, desses bruxos, porque isso existe realmente, tá, meus irmãos? Isso existe realmente. Eu não tenho isso porque alguém me protege. Há um muro sobre a minha vida que me protege. É o Senhor, a proteção, tá? Agora, se o Senhor tirar a proteção, aí é outra história, concorda? Se ele tirar a proteção, é outra história. Mas eu sei que essa proteção existe. E eu sei, e se ele tirar essa proteção, é para o meu bem, de alguma forma. De alguma forma, se ele tirar a proteção sobre a minha casa, é para o meu bem. Eu confio no meu Deus. Eu confio piamente nele. Se sair a proteção, Deus está cuidando de mim. Ele tem algo melhor para me dar no futuro. De alguma forma. De alguma forma eu sei que é isso. Agora, a gente entende que essa maldição vindo de fora, eu falo de entidades de fora, nós descansamos no Senhor. Agora, quando a maldição nós somos consequências da maldição, tudo bem? É isso que eu quero falar hoje. Nós somos consequências da maldição. Como a gente trata isso? Como a gente trata essas coisas? Como esse tema é visto hoje? Alguns creem que tudo é maldição hereditária, outros negam completamente sua existência. Há quem ensine que mesmo após a conversão é preciso fazer rituais de quebra de maldição, usando textos como Êxodo 25 para justificar. É esse texto, irmão. Êxodo 25, ou seja, há maldições. Então esses que praticam, porque o que acontece? A gente vê hoje em dia pessoas que são mestres em ir atrás, revisar o passado da pessoa, entender a maldição e por que ela está vivendo aquilo. Isso é bíblico, de certa forma? Não, de certa forma é bíblico. Sabia que de certa forma é bíblico? Você revisar o seu passado, porque algumas coisas que estão acontecendo hoje no presente pode ser consequências de alguma coisa? Pode ser bíblico. Não tem problema você fazer isso. Onde está o problema? E eu quero entrar isso com muito cuidado. Onde está o problema? O problema é você não entender que a maldição em si ela foi quebrada já. Entendeu? Quando você está em Cristo Jesus, a maldição da sua vida é quebrada. Existe uma maldição hereditária? Irmã, Êxodo 25. Existe uma maldição. O Senhor fala assim: olha, eu vou pagar o pecado dos pais nos filhos até a 4ª e 3ª geração. Eu vou visitar, sabe? Ele visita, a Bíblia fala que ele visita o pecado. Sabe como ele vê assim, o pai pecou. A gente vai entender um pouco isso, irmã, em Ezequiel 18. Quando Deus fala assim, olha, o pai é meu e o filho é meu. Eu acho que eu li esse versículo também no passado, acho que no primeiro slide. Ele diz assim, os pais, porque o povo reclamava, irmão, o povo de Israel. Senhor, os pais comeram uvas verdes, está em Ezequiel 18:2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Porque uvas verdes, a gente comentou, amarra a boca, uva verde. E o povo de Israel falava assim: pode, o meu pai pegou e o meu dente está embotando aqui? Como assim? Eu estou sofrendo as consequências pelo pecado dos meus pais? Deus fala assim: não vai ser assim. Aí você pode ler todo o capítulo 18, você vai entender. Não vai ser assim. A alma que pecar, essa vai morrer. A alma que pecar, o filho é meu e o pai é meu. Aquele que pecar morre. Não vai ser mais assim.
Não é mais assim. E ele vai falar assim, imagine, ele dá exemplos bem simples da gente entender em Ezequiel 18. Imagine que um pai, ele é temente a Deus, e vem um filho que é maldoso, assassino, beberrão. Então, o pai vai viver pela justiça dele e o filho vai morrer pelo pecado dele. Aí ele fala assim, imagina que esse filho que é maldoso, ele tem outro filho. E esse outro filho olha para o pai e fala assim, não, eu não quero andar nos caminhos dos meus pais, eu não quero andar no caminho do meu pai, eu vou viver um outro caminho. E eu conheço, por exemplo, o nosso amigo Pedro, um amigo muito grande meu, o Marcos Mareiros, que Pedro é amigo do meu filho, né? Muito amigo, ele fala assim, o que acontece? O pai dele não foi um exemplo para ele como pai, não foi um exemplo como pai. E quando ele teve o filho dele, que é o Pedro, ele fala assim, eu vou caminhar diferente do meu pai, eu não vou trazer as consequências da figura que o meu pai tem para mim, para o meu filho. Ele trabalhou muito bem. Agora, como ele trabalhou? Em Cristo Jesus. A maldição foi quebrada, entendam isso, a maldição foi quebrada quando ele chegou a Cristo. Isso estou falando do meu amigo Marcos, foi quebrada. Existe uma consequência que tem que ser trabalhada? Existe uma consequência. Feridas, algumas feridas em nós, que eu quero tratar um pouco sobre isso, acho que no próximo slide. Bem, deixa eu terminar esse slide aqui e eu volto tudo bem? Entretanto, os apóstolos nunca ensinaram essa prática. Não há registro do Novo Testamento de orações de quebra de maldição. Então assim, quando a gente fala de oração de quebra de maldição, a gente não tem respaldo bíblico. Tudo bem? Então, se isso aconteceu hoje por uma questão particular, eu não estou falando isso, que não há orações particulares, não há orações direcionadas, porque há orações na nossa vida que tem que ser feita às vezes, sabe? Oração particular. Eu estou vivendo isso, eu sinto que algo que eu trouxe do meu pai na minha vida, eu trouxe na minha mãe, alguma coisa que está prejudicando a minha vida, eu não consigo caminhar. Vamos orar sobre isso, não tem problema, vamos orar sobre isso. A oração ela tem que ser direcionada e tem que ser feita. A questão não há isso registro no Novo Testamento que os apóstolos oravam sobre quebra de maldição. Esses dois textos que eu coloquei aqui, Atos 8 e 13, vai mostrar essa ideia. Esses dois textos são pessoas que mexiam com magia negra, sabe? Eram mágicos, mexiam com magia negra, então mexiam com espíritos demoníacos, tudo bem? Um desses casos aqui em Éfeso, que tinha a grande deusa Diana, e eles consultavam o demônio, consultavam um monte de coisa. E quando os apóstolos entram ali, não há uma relação de quebra de maldição. Arrependei-vos e sejais curados em nome de Jesus. Você entendeu? A pregação do Evangelho é arrependei-vos e sejais curados. E sempre foi essa. Agora, é lógico que a gente sofre algumas consequências daquilo que fizemos. Por exemplo, eu quando aceitei a Cristo Jesus, antes de aceitar, eu fumava droga. Usei muita droga na minha vida, dos 14 aos 22 anos. Maconha. Meu cérebro, meus irmãos, eu não conseguia pensar direito. Sabe, eu não conseguia pensar direito. A maconha tem um efeito de lentidão na mente das pessoas terrível, terrível. E ela coloca a gente numa situação emocional dificílima quando você sai. É por isso que entra em depressão e tantas outras coisas. Tudo bem? Então, quando eu cheguei a Cristo Jesus, eu tive uma experiência com Deus que foi transformadora e santificadora. Eu mudei de um dia para a noite. Eu não usei mais nada. Eu fui transformado. Eu tive uma experiência que mudou a minha história. Uma experiência com o Espírito Santo mudou a minha história. Eu acordei no outro dia com a mente perfeitinha, sarada. Não, eu tive que trabalhar minha mente. Vocês entendem? Tinha consequências do meu pecado que eu precisava trabalhar. Eu tive que estudar muito, eu tive que ler muito. Eu era um preguiçoso, não lia praticamente nada. Mas assim, eu tive que retrabalhar e mudar um pouco da minha vida. Aí eu entro na questão da bênção geracional que a gente estava falando aqui, minha irmã. Que então, a partir da minha vida, a minha geração é abençoada. O meu filho é abençoado. O meu filho, ele nem pensa nessas coisas. Mas imagine se eu fosse um cara continuando na minha vida prática de drogas e tudo mais. Quem ele seria? Agora, ele tem consequências do meu pecado? Ele pode ter. Talvez do meu temperamento.
talvez de algumas coisas que eu estou tratando ainda dentro de mim. A gente acredita que a santidade ou a santificação ela é progressiva. Nós andamos em santidade e vamos crescendo em santidade. Mas assim, eu lembro que no começo do meu casamento, eu ainda comentei um pouco sobre temperamentos aqui. A gente é meio chatão, né, às vezes, né? A gente é chato, a gente tem temperamento. Eu entrei num casamento cheio de ciúmes, porque eu fui traído no noivado passado que eu tinha. Então eu entrei com temperamentos ainda sendo tratados, eu entrei com ciúmes. Bom, mas eu era crente em Cristo Jesus. O Senhor quebrou a maldição na minha vida. Então a gente tem que entender que a maldição foi quebrada. Eu recebi poder de Deus, é onde eu quero entrar agora. Eu recebi poder de Deus para não mais temer o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem domínio sobre mim. Quando a gente estuda a nossa teologia nazarena, que é algo que talvez não saibam, eu acho importante os irmãos saberem como funciona, a gente vê em 2 obras da graça. 2 obras, já ouviram falar sobre isso? Já ouviram? 2 obras? 2 obras da graça. A primeira obra da graça é que o Senhor realiza em nós quando nós conhecemos Ele. Nós acreditamos na graça preveniente, é a graça que vem antes, ela que vem, traz você para a igreja, ela que leva um amigo seu para falar sobre Jesus na sua vida, ela que é um louvor que você ouve quando você não conhece Jesus. Essa é a graça preveniente, ela está vindo antes. É a graça que o Senhor traz para nos levar a Ele. Porque não é nós que estendemos a mão para Cristo, meus irmãos. Não é nós que estendemos a mão. É Ele que estendeu a mão para nós. É uma grande diferença sobre isso. Então a graça preveniente é Ele preparando esse momento. Aí vem a graça, a gente se arrepende do nosso pecado, a gente é justificado, regenerado e adotado na família de Cristo. E nós recebemos uma porção do Espírito Santo. Essa é a primeira obra da graça. Eu lembro de receber essa porção do Espírito Santo. Então eu tinha poder agora, como homem, para saber o que era o pecado e vencer o pecado. Só que ainda eu era fraco na fé. Muito fraco na fé. E eu comecei a buscar em Cristo Jesus, em oração e jejum, o batismo com o Espírito Santo, que é a segunda obra da graça que nós acreditamos. Então a Igreja Nazarena acredita na segunda obra da graça, que é distinta da primeira obra da graça quando a gente se converte em Cristo Jesus. E a segunda obra da graça é o batismo com o Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, nós acreditamos em Cristo Jesus que o pecado original, a depravação original que estava em Adão, em nós é tirada. Nós temos todo o poder para vencer o pecado. Então hoje eu peco, meu irmão, só se eu quiser. Só se eu quiser. Eu tenho poder para vencer o pecado. Só se eu quiser eu peco. Não há algo em mim. Se eu quiser pecar, pecados voluntários, estou falando agora, pecados voluntários, porque às vezes a gente peca involuntariamente em alguns pontos, mas o pecado voluntário em nós, a gente tem poder para o domínio. Então, uma das teologias que nós acreditamos e nós vivemos, e eu sempre incentivo meu filho, incentivo todos aqueles que busquem o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Bem, o tempo é pouco para falar, mas assim, o batismo é uma operação. Há um teólogo que fala assim que são ondas de amor liquefeito, sabe? É o poder de Deus descendo sobre nós e literalmente você é tomado por um poder de Deus. Não sei se vocês tiveram essa experiência, talvez algum, creio realmente que já tiveram essa experiência aqui. Alguém teve essa experiência? Amém, amém, amém. Você é tomado, literalmente tomado pelo poder de Deus. Não, é tomado mesmo. É tomado. Você sente que você não tem poder sobre o seu corpo. É tomado. É surreal sendo real. E alguns? É surreal. A gente acredita que fala em línguas estranhas. Muitos falam em línguas estranhas. Pelo menos a evidência bíblica para alguns é a língua estranha. E nós nazarenos acreditamos que é a purificação do coração. Tem línguas estranhas? Tem línguas estranhas, mas é a purificação do coração. Então esse batismo, aí entra nessa questão de maldição que eu estava falando. Então esse batismo vai lá e arranca essa maldição de Adão em nós, mas não ficou os resquícios de Adão em nós? Ficou os resquícios. A morte reina ainda. A morte reina. Ela está aqui ainda, ela vive. Ela vive pelo tempo. Você já parou para pensar se um dia o tempo parar, a morte perde o seu poder? Por isso que a eternidade é necessária para nós. A eternidade é necessária para nós. Nós no tempo estamos vencidos pela morte. Mas se o tempo para e nós somos comprados pela eternidade, acabou, irmão.
Acabou, a morte não tem mais poder. Então, a gente sofre consequências de Adão, só que nós não somos mais escravos do pecado como éramos. E somos justificados em Cristo Jesus. Passando. Como as pessoas chegam em Cristo? Bem, eu falei um pouco agora no slide passado. Muitos chegam na fé marcados por feridas familiares e espirituais. Por isso é essencial compreender nossa realidade, limitações e processo de santificação. A transformação é progressiva. Como funciona na libertação? Primeiro é no espírito, depois na alma e depois no corpo. Primeiro a gente recebe no espírito o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos vencidos por essa ideia, porque nós acreditamos realmente que somos filhos de Deus. Algo testifica dentro de nós, não é assim? Mas como que você sabe que você é salvo em Cristo Jesus? É uma convicção interna. Você nunca teve. De repente tem, e começa a duvidar. Tem gente que é assim, né? Nunca teve a convicção que é salvo. De repente você tem essa convicção e tem paz com Deus. E você não entende que isso vem de Deus. É de Deus isso, meu irmão. É o Espírito Santo. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica no nosso espírito isso. E a questão é, aonde eu quero terminar nesse sentido de feridas, né? Eu acredito que todos nós viemos de culturas diferentes, ou não? Todos nós viemos de culturas diferentes, famílias diferentes, modelos de famílias diferentes. Então a gente vem trazendo algumas coisas da nossa família. E a gente precisa então revisar, às vezes a gente revisa o nosso passado para entender por que o nosso comportamento é assim hoje. O pecado foi quebrado na cruz? Sim, o pecado foi quebrado na cruz. As consequências dele, da maldição, foi quebrada? Sim, foi quebrada na cruz também. Mas fica algumas coisas, alguns resquícios que a gente precisa ser cuidado hoje. E isso não é maldição hereditária. A maldição foi quebrada, entenderam? A maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Mas fica alguns resquícios que a gente tem que ser tratado hoje. Entendendo o princípio da legalidade. Quando a gente entra nessa questão do princípio da legalidade, os crentes gostam de falar sobre isso, né? Tem o legalismo, não é assim? O legalismo. Por que da legalidade? Eu muito não uso esse termo, mas o legalismo, só para os irmãos entenderem, é você dar juízo ou direito para o diabo trabalhar na sua vida. Então a gente dá liberdade para ele fazer alguma coisa. Imagine que você não tem certos hábitos, você está vencido de algum pecado seu e de repente você começa a dar legalidade nisso. Imagine você foi viciado em pornografia na sua, eles falam para os homens, ou mulheres também, viciado em pornografia e você venceu isso, você é liberto de pornografia. Você sabe que há uma tentação existente, você sabe que como homem ou como mulher há uma tentação física forte às vezes, que traz prazer, então você é vencido por esse pecado, mas em Cristo Jesus você foi liberto disso, e agora em Cristo Jesus, depois de 10 anos, 15 anos liberto do pecado, começa a assistir Netflix e começa a se interessar por filmes eróticos, alguma coisa assim mais bacana, alguma coisa e você está ali, começa a dar brecha em alguns filmes mais sensuais e outros mais sensuais, de repente você deu brecha, deu liberdade para o diabo trabalhar na sua vida, aí você vai entrar no seu computador e vai ter alguma imagem lá bacana lá que você vai querer ver de novo, e aquilo você viu de manhã, você vai ficar viciado naquilo o dia inteiro, aquele pensamento quando chegar em casa, não, isso aí é demoníaco, isso aí é complicado essas coisas. E você se prepara para chegar na sua casa e na escondida e ver a pornografia de novo. Você deu brecha. Não é que você não foi liberto daquilo, você foi liberto daquilo. Mas você começou a dar brechas, não vigiou, ou como diz os trentão aí, deu legalidade ao diabo e ele entrou e acabou com a sua vida. Aí você fala assim, isso é uma maldição na minha vida. Não é maldição. Ela foi um dia, Cristo quebrou, deu liberdade, deu poder para você vencer o pecado, e de repente você deu liberdade de novo para essa maldição entrar. Você deixou isso entrar. Nós acreditamos que nós podemos mesmo naufragar da fé. Nós não somos presbiterianos ou batistas que uma vez salvo, sempre salvo. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos na graça irresistível. Nós não acreditamos que a graça é irresistível ou que a eleição é incondicional. Nós acreditamos que nós podemos cair da nossa fé, naufragar na fé, como Paulo fala. Então nós podemos.
Então a gente tem que saber entender essa situação e vigiar para que essa maldição que um dia foi vencida na cruz por nós não deixamos voltar. E não só voltar para nós, voltar para a nossa família, para os nossos filhos, né? Pode falar. Acontece bastante. Ó, nosso tempo está indo. Eu coloquei alguns exemplos de quem deu legalidade ao inimigo. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deixa eu voltar aqui. Adão e Eva desobedeceram a Deus e abriram a porta ao pecado e à morte. Caim não dominou a inveja e cometeu homicídio. Judas Iscariotes deixou que a cobiça enchesse seu coração e Satanás entrou nele. Exemplos de quem não deu lugar ao inimigo. José no Egito fugiu da tentação e permaneceu fiel. Jesus no deserto respondeu ao inimigo com a palavra de Deus. Daniel na cova dos leões, né? Ou Daniel decidiu não se contaminar com os costumes dos pagões. Então esses exemplos mostram que é possível vencer o mal pela obediência e fidelidade a Deus. Conclusão: Cristo já quebrou a maldição na cruz. O que precisamos hoje é andar na luz, viver em arrependimento e obedecer a palavra. O Evangelho não é um ritual de libertação, é o poder de Deus que transforma vidas e restaura famílias. Há um versículo aqui importantíssimo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu lembro de hoje orando de manhã, veio à memória Mefibosete. Você fala de Mefibosete? Davi, ele fez um trato de fidelidade com Jonatas, que um ia cuidar do outro depois. Ele fez um trato. Entendo isso como uma maldição, em certo sentido, sabe? Ele fez um trato que ele ia cuidar. Depois que ele estava no reinado, Mefibosete era filho de Jonatas. Quando o pai de Jonatas morreu, quando Jonatas morreu e o pai dele morreu numa batalha, a ama dele ficou toda nervosa e foi correr com o filho e com Mefibosete, que é filho de Jonatas, tropeçou, caiu e quebrou a perna. Então ele ficou aleijado, né? Ele ficou aleijado das duas pernas. E Davi lembrou daquilo. Falou assim: tem alguém na família de Jonatas que eu possa agir com misericórdia, sabe? E aí falaram assim: sim, tem Jonatas, tem Mefibosete, filho de Jonatas, então traga ele aqui. Mefibosete pensava que ele ia matar Davi ia matar ele, porque há uma relação de que os filhos dos reis passados tinham o direito à herança, ao reinado, né? E ele pensou que ele ia matar, mas não, Davi trouxe ele para abençoar. Trouxe Mefibosete para abençoar a vida dele, por causa de algo que ele prometeu no passado. Então assim, o passado, nós estamos ligados inteiramente ao passado, sabe, meus irmãos? Aí eu comecei a lembrar de várias coisas, por exemplo, a nossa aliança de casamento, aquilo que nós prometemos no passado, as nossas alianças, os nossos compromissos de fidelidade, ou aquilo que nós comprometemos com o Senhor quando nós o conhecemos, que andar em justiça, e andar em fidelidade. E o Senhor prometeu cuidar da gente, proteger a gente, dar toda essa proteção. E é nesse sentido que às vezes a gente tem que visitar o passado, sabe? A gente tem que visitar o passado e enxergar como que nós vivíamos, ou as promessas que nós fizemos, e o que precisamos fazer hoje para mudar alguma coisa.
Então, a maldição foi quebrada? Sim, toda maldição foi quebrada na nossa vida, sabe? Em Cristo Jesus, toda maldição. Não há lei, havia uma maldição na lei, sabe? Havia uma maldição na lei, mas a Bíblia fala que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, Cristo Jesus, ele quebrou essa maldição da lei que existia no passado. Sabe esse Deuteronômio 28 que eu li aqui para vocês aqui? Ela foi quebrada em Cristo Jesus. Toda essa maldição que estava na lei foi quebrada em Cristo Jesus. Agora a gente vive na bênção. Nós temos, a partir de nós, meus irmãos, se chama bênção geracional. Não existe mais maldição sobre a nossa vida. Não existe nenhuma maldição. Só que precisamos revisitar o passado, algumas coisas sobre as nossas próprias vidas e os nossos pecados. Saber se não tem alguma coisa que a gente precisa tratar. Saber se não tem algum Mefibosete que nós prometemos uma aliança de fidelidade e nós precisamos cuidar dele de novo. Ou trazer a bênção sobre a vida dele. Vocês entenderam? Amém? Bem, o nosso horário deu, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, dá tempo, ainda tem 2 minutinhos. Alguém colocar uma colocação? Falar algum exemplo, alguma coisa? Não? Então foi ruim a aula então, né? Foi ruim a aula então, né? Vamos lá então. Para aqueles que vão ficar no culto, Deus abençoe, tem um ótimo culto. Para aqueles que vão embora também, tem um ótimo domingo. Deus, hoje nós temos aqui o Jeremias Pereira, né? Uma bênção, vai pregar agora de manhã, é uma bênção. Então, se você vai embora agora, vai perder. Não, dá para assistir em casa. Dá para assistir em casa. Amém? Vamos lá, vamos ficar de pé. Alguém precisa de alguma oração especial? Alguém? Vamos lá. Senhor, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, por falar um pouco desse tema.